Boa tarde, bom dia. Eu estou aqui com uma pessoa, além de tudo, uma pessoa muito querida que paralelamente acompanha o meu trabalho, da qual eu acompanho o trabalho também, com a psiquiatra Patrícia Hochgraf, Isso. desculpa a pronúncia, Hochgraf, que, junto com uma colega, Silvia Brasiliano, acabou de escrever um livro muito importante na nossa área, especialmente na área da psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, eu sou psicólogo, sobre álcool e drogas como uma questão feminina, né? Então, Patrícia, o que eu gostaria de falar um pouquinho com você, isso foram 25 anos de experiência dentro da área, se eu não estou errado, né? 25 anos de experiência dentro da área, pesquisando, né, a questão feminina, a questão da mulher em álcool e drogas, não é isso? Então, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre a importância, né, de um trabalho em cima da questão da mulher nesse específico assunto, tá? Então, primeiro, Rubens, eu queria agradecer muito o convite. Eu também tenho a maior admiração pelo teu trabalho. A gente está juntos aí há algum tempo e é sempre um prazer estar conversando com você, sempre um prazer imenso. E assim, eu acho que esse livro é importante não só na área da psiquiatria, mas na área de saúde mental como um todo, né? No livro tem muito psicólogo, tem enfermeiro, tem assistente social, então tem gente de toda a área da saúde mental, e é assim que a gente um pouco entende a abordagem da mulher dependente química, por uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo tem o seu valor e o mesmo valor, né? Sem hierarquia dentro desse valor. Isso eu acho que foi um grande aprendizado e foi uma coisa muito bacana que a gente fez nesses anos todos. Na verdade, assim, já daqui a pouco estamos fazendo 27 anos, porque fizemos 25 anos na pandemia, e aí o livro demorou um pouquinho mais para sair, né? Tá. Mas, assim, a história começou, na verdade, eu entrei muito cedo na faculdade de medicina ainda, entrei no grupo de álcool e drogas da psiquiatria do HC. E aí acabei escolhendo uma área no doutor para fazer o doutorado, que era estudar mulheres. Eu era mulher, não tinha muita mulher no grupo, e aí eu queria estudar as mulheres dependentes de álcool e drogas, e ao final do meu doutorado eu percebi que os homens e as mulheres evoluíam muito mal, igualmente mal, num grupo misto quanto ao sexo. E começava a surgir na literatura a ideia de que se você oferecesse para as mulheres um tratamento específico, os resultados seriam muito melhores. E aí, bom, eu defendi o doutorado, me cansei, né? Falei, não quero mais trabalhar com a área de álcool e drogas, eu quero tratar alguma paciente fácil, tranquilo, que dê certo. E aí eu fui trabalhar no Ambulim, com TAC Cordaz. E aí eu descobri que tem algo mais difícil do que tratar dependente químico, que é tratar anoréxicas. Mas eu fiquei um ano no Ambulim, trabalhando com transtornos alimentares. Ao final do ano teve uma mudança institucional muito grande, e aí ficamos no impasse. Bom, vamos fazer o que agora? Porque eu não podia mais ficar no Ambulim, que era um ambulatório de transtornos alimentares. E aí a gente resolveu tentar, falamos assim, bom, né, a Silvia e eu decidimos assim, olha, está se falando por aí que tratar mulheres funciona, por que a gente não tenta? Aí fui falar com o meu diretor clínico. Eu falei, olha, a gente gostaria de abrir um grupo que atendesse exclusivamente mulheres dependentes de álcool e drogas. Aí ele falou assim, olha, não vai vir ninguém, se não vier ninguém, você vai ter que fazer outra coisa. Depois de um mês, a triagem estava fechada de tanto paciente que apareceu. E assim começamos em novembro de 96. É impressionante como essas coisas que ficam, de uma certa forma, camufladas ou escondidas na sociedade, né? E quando elas se revelam, é, as pessoas, as interessadas, de repente aparecem porque estão precisando mesmo dessa ajuda, Ixi, acho né? que Desse contato. Hein? cortou aqui, Cortou. pronto. Sim, eu acho que foi. Você sabe que tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção, né? Porque em 25 anos mudou muita coisa, né? E mudou coisas que de verdade eu não esperava e foram surpreendentes a velocidade com que mudaram.
Então, quando eu dava as primeiras aulas, há 25 anos atrás, eu falava muito do AA e do NA, que não tinha mulheres no AA e no NA. Então, as pacientes chegavam aqui e diziam assim, não tem lugar onde eu me sinta bem, é isso. Não tinha espaços onde elas pudessem aparecer. E 25 anos depois, eu descubro há pouco tempo que hoje no AA e no NA, metade das pessoas são mulheres, 50%. Pois é, pois é. É impressionante isso. Eu acho que, de fato, a gente pode até dizer que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu acho que as mulheres elas estão aparecendo sistematicamente e muito, né, em quantidade grande, em vários departamentos da vida. Inclusive, as estatísticas, por exemplo, de psicólogas formadas é muito maior entre mulheres do que entre homens. Em médicas formadas é muito maior do que É entre isso homens mesmo. e também agora, quer dizer, esse estresse, essa problemática toda de você estar tão envolvida na sociedade que muitas vezes te leva a álcool e drogas, né? Está afetando, ou sempre afetou as mulheres, ou está afetando as mulheres cada vez mais, né? É, isso que você falou, acho que é a coisa mais interessante. Eu acho que as mulheres estavam camufladas. Elas tinham Vamos muita falar. vergonha de procurar ajuda, muita vergonha de procurar ajuda, iam procurar profissionais com queixas vagas de saúde. Os profissionais preconceituosos não perguntavam e elas não contavam, né? Eu acho que assim, esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, não só nós, como vários profissionais de saúde mental, faz com que elas consigam se sentir mais à vontade para contar um pouco o que elas têm e pedir ajuda, né? Isso tem mudado. Elas hoje têm menos preconceito e se sentem mais à vontade para pedir ajuda. Tanto que assim, eu sempre pergunto, quando eu vou dar aula, eu sempre pergunto assim para as mulheres, né? Alguém já foi no ginecologista e o ginecologista perguntou se bebia ou se usava drogas? Antigamente ninguém levantava a mão. Hoje algumas já levantam a mão e falam: não, meu médico perguntou. Meu médico perguntou, já tem umas 10, 15, não é como a gente gostaria, mas é uma coisa que está mudando, né? Então, ninguém perguntava para uma mulher de 50 anos se ela fumava crack, ou se ela cheirava cocaína, né? E hoje o perfil desta mulher mudou muito. Nesses 25 anos, a gente viu uma mudança muito grande no perfil da mulher dependente química. Mas, aparentemente, elas estão conseguindo chegar mais nos tratamentos e pedir ajuda. E você, assim, poderia dizer assim, o que que poderia estar... Não, talvez, aqui a gente não tem estatísticas, mas a gente não sabe direito há quanto tempo, né? Mas eu perguntaria assim, o que que poderia estar levando, né, tantas mulheres a álcool e drogas, né? Se você tem alguma opinião sobre isso. Eu acho que É, sempre foi, mas agora está aparecendo é, mais. eu tenho medo de fazer essas associações, porque elas são muito mais um chute do que dados estatísticos, pesquisas. O que claramente está acontecendo, isso sim a gente sabe, é que antes a gente tinha as senhoras dependentes de álcool e as meninas dependentes de drogas. Isto Ah, mudou. Hoje a gente tem meninas dependentes de álcool severas, então, de repente, eu recebo meninas de 25, 30 anos com alterações hepáticas por uso de álcool, ou seja, elas beberam muito por muito tempo para ter alterações hepáticas com 25 anos, e mulheres que nunca usaram nada na vida chegam aos 40, 50 anos usando droga, usando droga ilegal, cocaína, crack. E aí você pergunta assim, mas por que você, de repente, né? Você nunca fumou maconha, nunca bebeu, de repente você está cheirando cocaína, está fumando crack? E aí ela fala assim, não, é que meu namorado, meu parceiro usava, e aí eu queria emagrecer, queria emagrecer, queria emagrecer. Falei, fuma isso aí que você vai emagrecer. E aí começa muitas vezes para emagrecer ou para ficar acordado a fumar. E aí, bom, aí tem dois problemas, né? Um problema de peso e um problema de droga, né? Começa a ter um outro problema. Então tem uma mudança do perfil da mulher dependente química ao longo desses últimos anos, vamos dizer assim, e o surgimento de algumas drogas novas que a gente não via. Assim como teve uma mudança, né? Você deve lembrar bem, quer dizer, a gente via dependente de cocaína que injetava, e quando chega o crack,
muda-se da cocaína injetável, quase a gente não vê mais droga injetável, muda para o crack. Hoje a gente está vendo uma mudança para drogas lícitas, como o Zolpidem, né, as drogas Z, que é o Stilnox, o PATS. Então, a gente tem atendido muito paciente dependente de Zolpidem. Começa a surgir os opioides, né? Fentanil, que já está né? Já está nas ruas, e você tem, enfim, pessoal da área de saúde dependente dos opioides. E um outro grupo de pessoas que aparece com muita força são as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e depois de 2 anos começam a ter problemas por uso de álcool, né? A partir de 2 anos da cirurgia bariátrica começam a ter problemas por uso de álcool. Hoje, 1/3 das nossas pacientes aqui no HC são dependentes de álcool pós-bariátrica. Então, é um grupo que não existia, né? E que hoje tem uma força muito grande, né? Que procura tratamento. Então, eu estava também pensando aqui, Patrícia, é o seguinte, quer dizer, hoje tem se falado muito, hoje em dia, né, tem se falado muito sobre todas as pressões que a mulher sempre sofreu ao longo dos tempos, né, e que nunca foram reveladas, mas, ao contrário, foram estimuladas, né? Por exemplo, a questão da maternidade, né? A questão da maternidade transformou a mulher, uma boa mãe, numa super mulher, numa super mãe, quer dizer, tendo que ser sempre muito além daquilo que ela poderia ser, né? Uhum. É, essa exigência, não é, em cima da mulher, que aparentemente insuflava a autoestima, o narcisismo da mulher, para que ela conseguisse se manter reconhecida, para que ela conseguisse se manter conectada, né, e forte na sociedade, ela tinha que exercer aquelas funções que eram simples funções de expectativas da sociedade, especialmente do homem, né? Eu Uhum. não sei se por aí também esse tipo de pressão não está levando as mulheres a não suportarem mais isso e, às vezes, procurando saídas em que elas acabam se fazendo mais mal do que bem, né? Através, por exemplo, de álcool e drogas, etc. Hum. É assim, as mulheres têm algumas características bem diferentes dos homens e que passa por aí, né? Então, assim, mulher em geral começa a usar drogas pelo companheiro, levada pelo companheiro, diferente dos homens que são mais levados pelos amigos. As mulheres têm muito mais culpa quando elas têm filhos, o que é, assim, tem um lado que nos ajuda, porque a gente usa isso para o tratamento, mas tem um lado que fica muito pesado também. Então, cansei de ter paciente aqui que me dizia assim: olha, não vou ficar no tratamento porque eu tenho medo de perder a guarda dos meus filhos. Então, não vou contar para ninguém, eu não vou pedir ajuda, porque o meu companheiro vai usar disso, meus sogros vão usar isso para me tirar a guarda dos filhos. Então, é uma das barreiras ao tratamento. Tem uma coisa que parece uma bobeira, mas assim, tem uma força. Então, muitas delas não procuram tratamento. Isso no mundo, né? Nem só no Brasil. Não procuram tratamento porque não tem onde deixar os filhos. Então, isso não passa, não acontece com os homens. Nenhum homem para pensar, não vou no médico porque eu não tenho onde deixar meu filho. Mas para as mulheres, sim. Meu filho está doente, ou meu filho, a escola não está funcionando, ou está de férias, eu não posso ir no tratamento, não tenho com quem deixar. E a maior parte dos lugares que atendem mulheres não tem creche para deixar as crianças. Então, existem umas barreiras para o tratamento das mulheres, para elas procurarem ajuda. Soma-se isso a culpa, né? A culpa por ser a pior mãe do mundo, por não estar conseguindo se tratar, por estar sendo um mau exemplo. Soma-se o medo de perder o parceiro, muitas vezes elas são dependentes financeiramente, porque tem essa questão, mulher ganha menos, quando ganha, ganha menos, né? Então, muitas vezes depende financeiramente, emocionalmente do parceiro, está em situação de violência ou em situação difícil, e aí ela não procura ajuda, né, com medo, né, do que pode acontecer. Para tudo isso, ela tem que fazer a dupla jornada, a tripla jornada, né? Então, é aquela mulher que trabalha fora de casa, que tem que cuidar das crianças, que tem que atender, né, as demandas do trabalho, as demandas do marido, então tem que estar sempre bonita, arrumada, cheirosa, né? Porque o homem não vai lá no cabeleireiro fazer depilação, nada disso, né? É a mulher que tem que fazer essas coisas.
Então, claro, tem uma pressão muito maior em cima das mulheres, né? Não, esse lugar aí da mulher, eu espero que cada vez mais seja mais e mais questionado, porque, de fato, coloca as mulheres num lugar, às vezes, impossível de se realizar, né? É um lugar de uma demanda enorme, de fato, e onde a mulher perde a qualidade de ser humano, né? Ela perde uma Sim. qualidade, ela perde o contato com o que é ser humano, né? Eu acho que é uma questão que hoje em dia também está se discutindo bastante, né? O que é ser humano, né? Porque, pelo exemplo que a gente tem nas sociedades em geral hoje em dia, né? Estávamos falando agora há pouco de tudo, toda essa questão dramática que está acontecendo no mundo inteiro, né? Em relação a guerras, confrontos, isso e aquilo. O lugar da mulher nisso tudo passa a ser um lugar muito complexo, muito difícil, muito dolorido, né? E ela muitas vezes perde a possibilidade de ser quem ela é, né? Sujeito, né? Ela acaba sendo Sujeito, sujeito. exercendo papéis e não consegue ser sujeito, né? Eu acho que sim, Só acho que sim. funções, funções, Funções. funções, funções, né? É, é, é E isso. aí, eu achei aí para você cair em álcool e drogas também é um passo, né? Porque o álcool e drogas, primeiro, te trazem a fantasia de que você chega lá, mas ao mesmo tempo te afasta desse lugar cada vez mais também, né? Muitas vezes elas falam isso, né? Que entra como uma forma de se anestesiar, é uma anestesia, muitas vezes para preencher um vazio, né? Para preencher um vazio enorme, né? Uma sensação de solidão. A questão porque a gente esqueceu de um outro dado, uma outra pressão que aparece muito aqui, que é a pressão do corpo, da questão estética, né? Do corpo perfeito, de estar sempre bonita, elas trazem muito isso, né? Então, muitas vezes, o começo de uso de droga se dá na busca de um corpo perfeito. São as mulheres dependentes das anfetaminas, hoje em dia o Venvance, que está muito na moda, né? Antes a gente tinha Fepramona, Femproporex, essas drogas que hoje são proibidas, mas na verdade elas conseguem no mercado negro, mas o Venvance está aí, né? O Venvance Não, está mas aí. aí é justamente a procura de uma estética, né? Esperada, digamos, pelo mundo masculino, ou pelo mundo em geral, pela sociedade em geral, pode ser até pelo mundo feminino também, Sim. essa expectativa, né? De uma estética perfeita, onde ela pode ser aceita, reconhecida, amada, incluída, Uhum, gostada, etc., né? Quer dizer, é uhum, uma pressão, é uma pressão enorme, né? Ao uhum, redor, ao redor dessa expectativa, né? sim, Enfim, sempre da mulher ser algo que é uma função e muitas vezes muito distante daquilo que ela de fato é, né? sim, sim. É. E ter que lidar com todas essas pressões muitas vezes leva a uma busca de uma saída fácil, né? Uma pseudo saída fácil, né? É isso. E, Patrícia, me diz uma coisa, no seu livro, quer dizer, é um livro repleto de artigos de colegas, né? Quer Isso. dizer, você reuniu aí eu nem sei quantos, mas são muitos colegas, né, que acabam escrevendo sobre o mesmo tema, inclusive homens, né? É. Inclusive homens, né? Então, porque Então, a ideia era poder trazer para o livro todas as pessoas que, de alguma forma, trabalham com isso, né? E trazer todas as comorbidades na área da álcool e drogas, né? Porque a gente sabe que muitas dessas mulheres, então, 60% tem um transtorno alimentar associado, 50, 60% tem um transtorno de humor associado, né? Depressão predominantemente. A gente tem começado a ver, porque na verdade demoramos muito para estudar, o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a imensa maioria dos pacientes que têm transtorno de estresse pós-traumático usam álcool e drogas. No Brasil, a gente não tem guerra, ainda bem, né? Mas a gente tem muita história de abuso sexual, né? Que leva muitas vezes a um transtorno de estresse pós-traumático e a um uso de álcool e drogas, né? Então, o livro trazia um pouco a ideia das comorbidades e também queria trazer o trabalho dos profissionais não médicos que trabalham, né? Então, as diferentes terapias que temos,
usar o NA, o trabalho da enfermagem, o trabalho da assistente social. A gente queria trazer um pouco para as pessoas da área de saúde mental, um pouco a contribuição de todas as áreas da saúde mental, cada um no seu espectro, e como as diferentes terapias, elas contribuem também, né? Elas, de formas diferentes, também contribuem, ou seja, não tem um tratamento único para tratar dependência de álcool e drogas, né? Tem vários saberes que se somam para dar um bom resultado, né? E aí, mulheres pessoas, ou mulheres em geral, que se sentem muito pressionadas, elas podem procurar, aí, então, o Hospital das Clínicas Sim, e, sim. e receber. Eu vou deixar com você um telefone que eu já vou te falar ao Tá. vivo, que é o 3082 1876. Aham. Nesse telefone, qualquer mulher que tenha problema com álcool e drogas pode ligar de segunda a quinta-feira no período da manhã e se inscrever para uma triagem. Na verdade, é assim, toda mulher que tem problema de álcool e drogas, acima de 18 anos, que mora em São Paulo e tem disponibilidade de vir toda segunda-feira, ela pode participar do tratamento. E no tratamento tem avaliação psiquiátrica, a gente encaminha para as questões clínicas, tem grupos de terapia que são de base analítica, tá? Tem um grupo de prevenção de recaída conduzida pelo pessoal que faz TCC, terapia cognitivo-comportamental, tem nutricionistas, né? Tem nutricionistas, homens e mulheres, tem uma enfermeira que tem nos ajudado, terapia familiar, e todas as pacientes são avaliadas semanalmente. Eu sempre brinco que se eu tivesse que pagar todo esse tratamento particular, não tinha perna para isso, que é um tratamento bem completo, bem legal, bem legal. Que bom, que maravilha. Então, eu vou colocar depois a capa do livro também no nosso vídeo aqui, para as pessoas verem. É um livro altamente recomendável para todos os profissionais da área, como você mesmo disse, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, quanto outras áreas humanas, né, que trabalham com pessoas, não é? E ele Hum. vai certamente trazer dados e informações importantes para todos nós. Então é isso, Patrícia. Pô, mas Tem mais alguma obrigada, coisa? adorei. Não, acho Tem que mais alguma não. coisa? Acho que não, acho que a gente fez aí um apanhado geral.